Eu fui exposto pela Daniela Lima. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A Daniela Lima, jornalista da Globo News, vazou a minha localização no Twitter simplesmente porque ela não gostou da crítica que eu fiz contra o trabalho dela, contra uma fala irresponsável, leviana e mentirosa dela, segundo a qual civil salva civil seria uma fake news que estaria sendo disseminada. Em retaliação à crítica que eu fiz ao trabalho dela, a Daniela Lima deu um tremendo golpe baixo por meio de 2 posts dela no X, que é o antigo Twitter. E ela deve ter se sentido muito inteligente fazendo isso quando ela escreveu esses posts, achando que ela iria me constranger, porque ela me expôs. Mas o tiro saiu pela culatra. Mas antes eu vou mostrar para vocês o que foi que ela tweetou tarde da noite da última sexta-feira. Se inscreve aqui então no nosso canal antes de ver isso, deixa o seu like, escreve o seu comentário que eu quero ouvir a sua opinião e fica até o fim porque eu tenho uma novidade para te contar lá no final desse vídeo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que a Daniela Lima tweetou. Lê aqui comigo. Esse aqui é o texto do primeiro tweet que ela fez. Um ex-deputado que eu não vou nominar, disse ela, mas em seguida ela já dá toda a dica, todo o mapa para todo mundo saber quem é. Aí ela fala, um ex-deputado que eu não vou nominar, ajudou a impulsionar a fake news de que eu havia menosprezado a ação de voluntários. E, gente, você já vai julgar quem está certo e errado nessa história, se é fake news ou não. E aí ela segue dizendo, enquanto meus colegas estão lidando no Rio Grande do Sul com as consequências da mentira tosca dita por ele, enquanto eu estou trabalhando há 14 horas, ele foi visto nesse hotel. E ela vai expor o hotel. Veja o segundo tweet que ela traz aqui. Ela falou o seguinte ainda. O ex-deputado foi visto por volta da 1h15 da manhã. Ela expõe o horário que eu estava no hotel e o lugar em que eu estava na manhã de ontem, disse ela, hora local. E no mesmo dia do flagra, ele estava ajudando, como tem feito há bastante tempo, a espalhar ódio, fake news e descrédito. Preste atenção, gente. Ela fala flagra, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, um crime. E usa, segue ela, e usa o nome de Deus, feio é pouco, mas se crermos no mesmo Deus, há volta. Eu não consigo nem entender em qual Deus que ela crê, porque ela está falando aqui de vingança, há volta. Vamos ver aqui, gente, e ainda ela expôs qual era o hotel em que eu estava. Veja aqui, ela expondo o hotel, ela publicou aqui o endereço do hotel, o lugar do hotel, a foto do hotel. E o ex-deputado que ela não quer nominar sou eu, é claro. Ela diz que eu ajudei a impulsionar fake news, a fake news de que ela menosprezou as ações dos voluntários no Rio Grande do Sul. Bom, gente, vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero que você julgue quem está certo e quem está errado. Assista rapidamente a esse vídeo da própria Daniela, ao que ela mesma disse na Globo News, e tire as suas próprias conclusões sobre quem está certo. E se você quiser assistir ao vídeo inteiro da Globo News, eu vou deixar na descrição desse vídeo para ficar bem claro para você. Assiste aqui. Primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Então ela está lá numa emissora que recebe aí rios de dinheiro do governo para defender que o Estado está agindo fortemente e que a ideia de que civil salva civil seria uma fake news de cauda longa. Julgue você que tem acompanhado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quem está certo, quem está errado nessa história. Por conta dessa e de outras barrigadas, a Daniela Lima está há vários dias nos trending topics do Twitter, com uma das pessoas mais mencionadas, sofrendo todo tipo de crítica legítima por ser péssima naquilo que ela faz. Ontem de manhã, quando eu estava estudando esse novo absurdo dela, o nome da Daniela Lima estava em 13º lugar nos Trending Topics, com mais de 75 mil menções. E ela passou o dia nos Trending Topics, junto com a hashtag Globo Lixo. Olha aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Você consegue ver aí as Trending Topics ontem, no domingo, como é que estava a menção a ela e a menção a Globo News, a Globo Lixo. Essa hashtag. E, gente, essa não foi a primeira vez que a Daniela Lima espalhou desinformação, que ela fez aquilo que ela critica, que ela espalhou fake news, que ela dá barrigadas e que ela é criticada por isso.
Você lembra desse caso aqui, ó? Presta atenção no vídeo que eu vou passar para você. O federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Gente, era mentira, é claro. Era mentira, não foi encontrado, não foi apreendido o computador da ABIN com Carlos Bolsonaro. Imputar falsamente um crime a alguém, como um desvio de computador, ter um computador público com uma pessoa privada que não tinha nada a ver com a ABIN, imputar falsamente um crime é tão grave que por si só é crime. Mas estava lá a Daniela Lima fazendo isso, enquanto ela lia no celular mensagens que ela recebeu de altas autoridades, sem qualquer checagem, sem qualquer senso crítico. Qual foi a intenção de Daniela Lima ao vazar a minha localização? Agora que eu já estou de volta ao Brasil, eu desconfio que ela quis me constranger de alguma forma, mas o erro da Daniela é querer medir as pessoas pela régua que ela usa para ela própria. Você que me acompanha aqui no YouTube já sabe, eu estava em Washington, nos Estados Unidos, com uma delegação de parlamentares brasileiros para denunciar as ilegalidades do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Nada mais natural que eu estivesse naquele local, pois é o hotel onde eu fiquei hospedado e onde a delegação ficou hospedada. Que baita furo, hein, Daniela? Na viagem, nós participamos da audiência do Congresso americano sobre a censura no Brasil, nós nos encontramos com deputados e senadores americanos, nós buscamos agendas com autoridades do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, avançando em várias frentes na luta pelas liberdades dos brasileiros e contra os abusos judiciais. Lá nós tivemos reuniões como aquela com o senador Ted Cruz. Você vai conseguir ver aqui, ó, nessa imagem, nossa reunião com o senador Ted Cruz. Nós tivemos ainda a reunião com o deputado Chris Smith, que você vê aqui nessa foto. Nós tivemos ainda em audiência pública que colheu depoimentos sobre os arbítrios judiciais que estão acontecendo no Brasil, em que a deputada Salazar, você vê ela aqui, ó, a deputada Salazar cravou a frase da semana, dizendo que nós temos um acusado por corrupção na presidência e um totalitário no Supremo Tribunal Federal. Veja aí, tá aí a foto dela. Eu acredito que a Daniela Lima, ela queira me causar dois tipos de constrangimentos. O primeiro tipo de constrangimento que a Daniela Lima queria me causar era com a minha esposa, expondo que eu estava de madrugada na recepção do hotel. Só que ela fez isso com a pessoa errada. Se era para ter me exposto, eu queria que ela tivesse postado, aliás, uma foto minha lá na recepção, com roupa de academia, suado e trancado para fora do quarto. Naquela noite, a minha esposa sabia exatamente o que eu estava fazendo na recepção do hotel, porque ela já tinha ouvido o meu desabafo por eu ter ficado mais de 1 hora trancado para fora do quarto por conta de um problema do sistema eletrônico da liberação da porta do quarto que funcionava lá nesse hotel por meio de um aplicativo. O segundo constrangimento que ela queria me causar era por conta de eu estar nos Estados Unidos, enquanto o povo gaúcho sofre. Contudo, todos da delegação estavam lá trabalhando e ajudando constantemente os gaúchos à distância, pedindo, enviando doações e convocando os seus seguidores nas redes a apoiar e ajudar. E vocês me viram fazer isso aqui no YouTube, no Instagram, várias vezes ao longo dos últimos dias. Nós estamos fazendo isso desde o começo da tragédia, inclusive enquanto a Daniela estava lá ainda cantando Vogue ao vivo na Globo News, preocupada, na verdade, com o show da Madonna. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, Vogue. Vai, Valdo. Come on, Vogue. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, Vogue. Vai, Valdo. Esse é o nível do jornalismo da Daniela Lima.
expor a intimidade, a privacidade, vazar a localização de uma pessoa privada que não é mais funcionário público e que não estava viajando com dinheiro público. Isso é tudo que os estudantes de jornalismo, aprendem a não fazer na faculdade. Eu queria mostrar aqui a reação de uma pessoa do Twitter aleatória, que viu as críticas que as pessoas fizeram contra a Daniela Lima por ela ter vazado a minha localização, e veja o que essa pessoa aqui tweetou. Dá uma olhadinha. A pessoa tweetou o seguinte: caramba, eu vi os posts do doxing. Doxing, a gente já vai explicar o que é, essa exposição de dados privados de alguém que a Daniela Lima fez. E aí o Everton Leme estava dizendo, eu vi os posts do doxing e eu achei que era um exagero do Deltan, dela dando alguma informação dentro da reportagem que talvez fosse possível ser usado contra ele, para rastrear ele. Mas nada, ela mandou aqui na lata. Ele está aqui nesse local, nesses horários. Ela está aqui nesse local, nesses horários. Ele ficou incrédulo. Doxing, que ele falou, é a revelação de informações sigilosas de pessoas na internet. É algo errado, eticamente errado, que é o que a Daniela fez. Ela poderia até argumentar que eu sou uma pessoa pública, mas até o estagiário de jornalismo sabe que para você divulgar algo, não basta que a pessoa seja pública. É necessário que a informação não seja privada, tem que ser de interesse público. Dá a minha localização, um hotel, e dá o horário em que eu estava, lá com roupa de academia, não fazendo nada público. Não tem interesse público algum nisso. Vejam, até o cara aqui da internet não botou fé que ela tinha feito o que fez, porque é muito absurdo, e realmente é, gente. Em um dos tweets, a Daniela repetiu o vazamento da minha localização, dessa vez com horário, e ela ainda insinuou uma futura retaliação. Eu vou repetir aqui o tweet para vocês. Ela ainda insinuou uma retaliação divina contra mim, dizendo que haverá volta. Daniela, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho nada a temer. Mais ainda, Daniela, ameaçar as pessoas com vingança em público não é muito inteligente. A sua ameaça fica lá registrada. Tá aqui, ó, registrada, para todo mundo ver. E se acontecer algo com a pessoa depois, como as matérias injustas e deturpadoras contra a Lava Jato, papagaiando o que os perseguidores da Lava Jato diziam nos bastidores, sem qualquer checagem crítica, se isso acontecer de novo, sabe quem vai ser a primeira suspeita, né? Vai ser você. E os motivos ocultos das reportagens ficam escancarados. Aliás, falando em motivos ocultos do jornalismo que você faz, os mesmos motivos ocultos em negar fatos desconexos foram expostos pelo seu próprio colega, esse sim jornalista, o Fernando Gabeira, o que ele fez ao vivo para toda a audiência da Globo News ver. Então assista aqui, gente, a esse vídeo aqui do Gabeira. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão, hein? Gabeira, você quer falar? Gabeira quer falar. Fala, antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Não, isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem. Só para quem está em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada.
Isso aí foi muito constrangedor. É visível para todo mundo que os seus próprios colegas ficam constrangidos com o tipo de jornalismo que você faz. É um pouco do que os colegas do Supremo sentem em relação ao ministro Gilmar Mendes. Constrangimento. Gente, o que a Daniela Lima fez foi muito grave e muito absurdo. Qual é a relevância da minha localização? Nenhuma. Em minhas críticas contra a Daniela Lima, que ao contrário das dela, são todas sobre ações públicas dela, eu critiquei apenas o seu trabalho e eu jamais revelei dados ou informações pessoais dela. Eu nunca revelei no Twitter onde que a Daniela Lima estava durante a madrugada, como ela fez comigo. E vejam que surpresa, eu estava na recepção do meu próprio hotel. O que a Daniela Lima fez, além de grave e absurdo, foi eticamente errado e apenas comprova mais uma vez o tipo de jornalista que ela é. Alguém que vaza informações e dados privados das pessoas que a criticam, mesmo sem interesse público, por vingança e despeito. Essa é uma violação ética grave que deveria inclusive ser apurada pela contratante, pela Globo News. Com suas fontes poderosas, que ela reproduz ao vivo, com o celular na mão, sem senso crítico, sem checagem, sem apuração, Daniela Lima chegou muito longe. O problema é que com as redes sociais ninguém precisa se informar com a Daniela Lima. E isso é algo que ela e alguns colegas dela não conseguem engolir. Esse grupo de jornalistas não consegue admitir que a população confia e acredita muito mais nas redes sociais do que neles. Porque vocês, esses jornalistas, perderam a confiança, perderam a credibilidade e perderam o carinho da maior parte do público há muito tempo por meio da sua arrogância, por meio da sua parcialidade. Jornalismo não é ser a voz das autoridades, não é ser assessoria de imprensa do governo, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TCU, do Lula. Esse tipo de jornalismo é a morte do jornalismo. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o fim desse vídeo e agora eu tenho uma novidade para te contar. Eu vou explicar para você por que a Daniela Lima apoia tanto a censura, o Alexandre de Moraes pratica tanta censura. Você vai entender tudo sobre os arbítrios judiciais do Brasil, sobre liberdade de expressão e qual é a solução. Mas presta atenção porque eu abri apenas por 7 dias a minha Academia de Justiça e Política, uma nova comunidade que vai te dar o conhecimento e as ferramentas necessárias para você ser um cidadão influente, que luta pelo Brasil que você sonha para você e para sua família, sem medo de se posicionar e de ter a sua voz silenciada. Então clica no link aqui da descrição desse vídeo ou nos comentários e vem fazer parte, venha ser um membro fundador dessa comunidade de guerreiros. Ah, e não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, escreve o seu comentário, me diz o que você achou desse vídeo, que eu quero ouvir a sua opinião.